Oi, hoje é o último episódio, já é o segundo, mas já é o último da série E Agora, Como Será? Depois desse período todo, desses quase 8 meses, nós vimos muita coisa diferente, muita coisa atípica, muita coisa nova, alguns momentos difíceis, momentos de esperança, momentos de alegria nesses períodos. E ainda, falando sobre esse novo normal, que nós já começamos a falar no último episódio da semana passada, nós vamos precisar agora, nessa volta do, entre aspas, novo normal, nós vamos precisar reconstruir algumas coisas. Mas nós não vamos reconstruir paredes, monumentos, ruas e praças, porque nós não passamos por um período de guerra. Foi uma pandemia, mas não foi de destruição física. Mas houve impacto social e houve impacto na comunhão. Agora, nessa volta, nós precisamos reconstruir relacionamentos. Alguns relacionamentos que acabaram se distanciando por conta do afastamento, do distanciamento social, da quarentena. E alguns relacionamentos de pessoas que agora, com a volta da igreja, mesmo que dos adultos, das pessoas que não estão em faixa de risco, agora na nossa igreja a volta das pessoas com mais de 60 anos. E daqui a algum tempo, se Deus abençoar a volta das crianças, nesse período, pode ser que algumas pessoas não estejam mais congregando conosco. Então agora é um tempo de reconstrução, é um tempo de reatar laços de relacionamento, laços de confiança e laços de esperança. Vem comigo para a gente entender um pouquinho mais sobre o perseverar agora nas nossas atitudes. Senhor Deus Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido até o momento, Deus. Coloco nas tuas mãos agora essa aula, que o Senhor abençoe a vida do João Fernando, que vai trazer, que preparou essa aula pra gente, que o Senhor possa estar enchendo ele com teu Espírito Santo, para que ele possa falar, ó Deus, o que o Senhor realmente quer que ele fale, Deus, e que o que ele possa que ele fale, o que faça diferença nas nossas vidas, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Fique conosco no restante desse domingo, Deus. E nesse momento também nós colocamos as eleições municipais nas tuas mãos, que cada candidato que foi eleito, Deus, seja de acordo com a tua vontade, seja o candidato disposto a fazer o bem, Deus, em prol do teu povo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Fique conosco no restante desse dia, em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico no livro de Atos, capítulo 2, dos versos 42 a 47, diz o seguinte: Como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto fala sobre perseverança. Se a gente observar no versículo 42, fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então é interessante porque eles perseveravam, aqui a igreja primitiva, os convertidos, eles perseveravam em aprender mais de Deus, eles perseveravam nas orações, na fé, eles perseveravam na comunhão, no estar juntos, um próximo ao outro.
e perseveravam em amar ao próximo como a si mesmo, em cuidar das pessoas, partir o pão de casa em casa. É interessante porque, como nesse período agora, do reinício da igreja física, porque nós estávamos reunidos, cada um nos seus lares, de forma remota, mas agora de forma presencial, como que nós vamos reconstruir relacionamentos se nós temos, por legislação, respeitado o distanciamento? E isso está acontecendo na nossa igreja. Como que nós vamos reatar relacionamentos, recomeçar estudos presenciais, a escola dominical com as suas classes, ou refazer a estrutura humana da igreja? Como que nós vamos fazer isso? Visto que nem todos, e isso é importante, nem todos os que estavam presentes antes de tudo isso acontecer, há mais ou menos 8 meses atrás, estão de volta conosco. Alguns, nós entendemos, alguns têm crianças, eu sei da dificuldade de não poder levar os filhos, não ter com quem deixar, mas alguns não estão indo porque estão desanimados. Alguns não estão indo porque não acham mais que a comunhão, o perseverar na palavra, na igreja, no templo, seja mais o seu foco, seja algo mais importante. Agora, nem tem muita relevância isso. Então, como podemos expandir a igreja depois desses 8 meses, levando em consideração os parâmetros de distanciamento social, os cuidados que ainda temos que ter com relação ao vírus, à contaminação, aos leitos, e o cuidado que temos que ter com aqueles que não estarão mais conosco, que estão desanimados, que não querem mais participar, ou que mesmo antes da pandemia já estavam desanimados e foi só mais um suspiro para desanimarem de vez. Como podemos expandir a igreja a partir de agora? A palavra-chave novamente para isso é a perseverança. Perseverando na palavra de Deus, na comunhão com Deus, perseverando na fé, na oração e na comunhão, esses 3 pontos são a chave para prosseguirmos com a igreja. Precisamos perseverar em vários aspectos. E o primeiro aspecto importante, lá no versículo 42, na parte A, na primeira parte, vai dizer assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então é interessante porque a igreja primitiva, esses convertidos descritos aqui, ó, eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na palavra de Deus, no ensinamento que os apóstolos que aprenderam com Jesus Cristo deixaram com eles. É interessante porque eles perseveram na busca de conhecimento, na busca de conhecer mais a Deus. E se eles buscam mais de conhecer a Deus, mais conhecimento na palavra de Deus, isso indica que eles buscavam mais reflexão na palavra, mais meditação e principalmente mais obediência, porque se a palavra era referência, a doutrina dos apóstolos era referência, era o que eles seguiam, era o que eles usavam de forma prática. Então, assim, exerciam a obediência a Deus. É interessante porque algumas pessoas podem até entender que hoje nós já passamos do pior. O pior já passou, os picos de pandemia, de contaminação, de dificuldade com relação à contaminação, os leitos nos hospitais. Muitos já entendem que o pior já passou. Mas, mesmo que você seja um dos que entenda que o pior já passou, é preciso que você entenda que agora tudo isso aconteceu, independente que ainda possa acontecer alguma segunda onda ou não acontecer mais nada, nós simplesmente aguardarmos a vacina e tudo isso se resolver, é preciso entender o motivo por que isso aconteceu. E um dos motivos é porque nós precisamos cada vez mais buscar a Deus. Quando nós estamos em condições, situações de paz, nós, na tranquilidade, na estabilidade, muitas vezes vamos nos esquecendo de maneira sutil, de maneira indireta, indiscreta, de buscar a Deus. Eu te garanto que um dos motivos disso acontecer é porque nós temos buscado também pouco a Deus em comunhão, nos estudos compartilhados. É preciso resgatar o estudo em comunhão.
tanto na igreja, tanto nos lares, tanto nos pequenos grupos, tanto nas reuniões de jovens, em todos os grupos, compartilhar da palavra de Deus. Uma das reflexões que deve tomar conta do nosso coração é que nós devemos entender que Deus quer que nós busquemos cada vez mais da sua presença e dos seus ensinamentos. E buscar mais da palavra de Deus. E, olha que interessante, compartilhar mais das boas novas da palavra de Deus. Se observarmos para a nossa igreja, e claro, para outras igrejas também, isso é geral, mas vamos olhar para o nosso umbigo, para a nossa igreja. Se nós observarmos antes desse período de pandemia, se compararmos com o culto vespertino, o número de pessoas na escola dominical já tinha diminuído um pouco, comparado ao culto vespertino e a anos anteriores. Isso tem acontecido de maneira geral. O culto é um momento especial de celebração, mas a escola dominical tão quanto. É um momento na escola dominical de nos separarmos em salas, de organizarmos de maneira sistemática, por idades, por temas, por tópicos, organizarmos o estudo da palavra de Deus, para distribuirmos cada professor, cada sala com uma didática especial para um público especial e específico. Se nós observarmos aqueles que já estão frequentes, presenciais, nas escolas dominicais agora, que a igreja está aberta novamente, podemos observar que o número é ainda menor. Mas o número de pessoas no culto também é menor ainda. Sim, mas o número da escola dominical é menor ainda. E deveria ser um dos encontros mais valorizados, porque é o momento onde você pode discutir sobre a palavra de Deus. Não questionar, porque ela é verdade absoluta para nós, mas discutir, entender, compartilhar, crescer com essa palavra. Esse período de pandemia vem para nos ensinar que nós precisamos resgatar a escola dominical. Não que ela esteja ruim, mas precisamos resgatar a escola dominical nos nossos corações, como um hábito comum da nossa vida, ou como algo que seja essencial para as nossas vidas, que faça parte do nosso cotidiano, da nossa semana. É preciso valorizar esses momentos de estudo da palavra. Algumas pessoas se escondem, por exemplo, só no momento do culto, porque no momento do culto ela pode somente ouvir. Mas para aprender é necessário compartilhar, é necessário falar, é necessário debate, discussão, diferentes propósitos, diferentes ideias para chegar num único ponto. Essa era a proposta. Eles tinham, de novo, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes do templo. Possivelmente cada um tinha uma profissão, uma casa, uma família, uma visão. Mas o perseverar continuamente foi moldando essas pessoas a terem, como fala lá no texto, unânimes, perseveravam unânimes, com um propósito de servir a Deus, independente das suas particularidades, que todos temos, não só a igreja nessa época aqui, mas todos temos. A igreja, e isso é importante, por si só, ela não salva ninguém, ela não resolve os problemas da vida de ninguém, mas a igreja, que por si só não salva ninguém, mas a igreja, pelo poder e pelo agir de Deus, se torna um instrumento incrível de ensino, de comunhão, de transformação na vida das pessoas. É por isso a proposta de perseverar no estudo da palavra. E a proposta agora de perseverarmos em estarmos no templo, com todos os cuidados instruídos pelos decretos, pela Organização Mundial de Saúde, mas estamos compartilhando a palavra. Mas dá para eu fazer isso em casa? Claro que dá. Só que o estar presente incomoda o meu interior, incomoda o meu psicológico. Lembre-se, nós precisamos agora perseverar nesse propósito juntos, unânimes. E é interessante porque o sair de casa, que fosse em tempos antes da pandemia, o sair de casa para ir para a igreja,
ele é interessante porque ele me tira do meu conforto, me tira da minha casa, da minha estabilidade, para me levar para um lugar onde outras pessoas também estão assim. E isso é um passo fundamental para que eu possa entender e aceitar de maneira mais fácil a palavra. Não está errado você assistir o culto ou a escola dominical de sua casa, que fique claro. Mas a proposta é mexer com o psicológico agora. Nós ficamos muito tempo em casa, pelo menos a maioria das pessoas. Está na hora da gente sacudir um pouquinho a poeira. Está na hora da gente se movimentar um pouco e sair um pouquinho do conforto para aceitar que nós dependemos o tempo todo de Deus. Um segundo ponto sobre a perseverança é que nós precisamos perseverar na comunhão. Se observarmos, capítulo 2 de Atos, versículo 42, agora a parte B. Então, começava assim, ó, e perseverava na doutrina dos apóstolos. Parte B agora, na comunhão, no partir do pão. Então, as pessoas, os convertidos, a igreja primitiva, e nós devemos fazer isso, perseverar na comunhão, no comum entre as pessoas, perseverar no partir do pão, na assistência às pessoas. Os convertidos, eles perseveravam no comum a todos. Em períodos como o que nós estamos passando, se a gente observar, algumas pessoas ficaram desempregadas. Tem alguns desempregados até hoje. Tem pessoas que continuaram a trabalhar, mas o seu salário foi reduzido. Jornadas de trabalho reduzida, contratos refeitos. Tem pessoas que tiveram readequação das suas ocupações, que tiveram que deixar a sua outra profissão e encontrar outro caminho, deixar o seu trabalho e encontrar outro lugar para trabalhar, encontrar outra maneira de ganhar o seu salário, sustentar a sua casa, pagar suas contas. A comunhão, num momento desse, é um fator diferenciado quando se fala de reconstrução, de renovação. Porque é interessante, porque pessoas fortes, que se fortalecem em Deus, fiéis e renovadas, que enxergaram o propósito de Deus em tudo isso, elas ajudam a espalhar o amor, espalhar a esperança, a fé, a fortalecer novas pessoas, a contagiar outras pessoas com a esperança em Deus. Por isso que pessoas desanimadas nesse momento precisam de comunhão. Infelizmente, esse momento não nos permite, por exemplo, o abraço, o contato físico com os irmãos na igreja, com as pessoas da comunhão, da nossa comunidade, por conta do distanciamento. E vamos respeitar isso. Mas a presença física também faz um diferencial muito grande nesse crescimento de experiências, no compartilhar das minhas dificuldades para que alguém possa me ajudar. Deus está nos amparando. E Ele muitas vezes usa a nós mesmos para nos amparar e amparar outras pessoas. É interessante, ó, versículos 44 e 45 vão dizer assim, ó, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, na medida que alguém tinha necessidade. A igreja primitiva nos ensina que nós temos que cuidar sempre uns dos outros. É interessante porque a comunhão ela nos ajuda em vários aspectos, por exemplo, no crescimento espiritual, porque nos faz entender que eu e você não somos únicos em questão de problemas. Eu não sou a única pessoa no mundo a ter problema. Você não é a única pessoa no mundo a ter problema. Todos temos problemas. E quando a gente está em comunhão, quando a gente compartilha das nossas dificuldades com as pessoas da nossa comunidade, que fazem a comunhão conosco na igreja, quando a gente compartilha, a gente descobre que tem gente em condição pior do que nós. Nós descobrimos que tem gente disposta a ajudar. Nós descobrimos que às vezes a solução está na nossa frente, a gente ainda não viu. Precisávamos de uma opinião de alguém que não está participando do problema. Isso é importante porque as minhas experiências, elas podem fazer com que eu reflita sobre a minha vida, mas que eu também ajude outros a refletirem sobre as suas vidas. Esse é o gostoso, esse é o segredo da comunhão. É o crescimento em comum. É o aprendizado em comum.
é o compartilhamento. Nos ensina a comunhão a dividir e a não colocar o nosso coração e a nossa fé nos nossos bens. É interessante quando fala, 45, eles vendiam as suas propriedades, bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui diz assim, ó, vendiam as suas propriedades e bens. Não diz que vendiam todas as suas propriedades e bens. Podemos entender que eles, quando tinha alguém precisando, eles tiravam de si para dar para o próximo. Não precisava largar tudo, vender tudo. Bastava vender um pouquinho. E quando diz que todos faziam isso, significa que todos, quando volta lá no 44, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, significa que todos, quando cada um compartilha um pouco, aquele pouco de cada um vira muito no coletivo. Nos faz depositar a nossa confiança em Deus, porque é Ele que nos dá primeiro tudo que temos hoje. Quando eu compartilho, eu tiro meu coração e a minha visão e a minha fé dos bens e coloco em Deus, porque eu sei que Ele me deu, que Ele vai continuar a me prover e Ele vai prover aquele que recebe agora. Daí a importância do compartilhar. Por isso que essa igreja lá no 42 fala, eles perseveravam na comunhão e no partir do pão, porque isso era prazeroso, isso era trazia alegria. Interessante porque lá no 46 nós já vimos que eles diariamente perseveravam unânimes no templo. E esse pensamento unânime, todos tinham consciência que, aí continuando no 46, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração. Aquilo ali, o compartilhar, não era algo penoso para eles, era algo que trazia alegria. E todos comiam, eles não se sacrificavam, ficavam sem nada em função do próximo. Eles tiravam de si, porque eles entendiam que Deus lhes deu, mas que aquele tirado de si, junto com o que todos tiraram, contribuía muito com o próximo. E todos comiam, porque tomavam as suas refeições com alegria e com coração simples, com singeleza de coração. A comunhão, ela nos renova e ela renova ao próximo, principalmente aquele que precisa. Por isso que nesse momento de volta, de reconstrução, é preciso perseverar na comunhão, com paciência, com sabedoria e com fé em Deus. E o terceiro e último ponto, é preciso perseverar na fé. Se observarmos no versículo 42, na parte C, diz o seguinte, para interagirmos do que já tínhamos falado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, meditar a palavra, na comunhão e no partir do pão, compartilhar e dividir, e nas orações. É interessante, porque a igreja primitiva perseverava nas orações, e a igreja crescia com isso. É importante ficarmos atentos, porque quando nós entendemos que precisamos orar a Deus, é significado que nós depositamos confiança nele. É preciso perseverar na oração. Perseverar na oração é perseverar na fé em Deus, em acreditar que Ele é quem é maior do que eu, que Ele tem poder para agir, que Ele tem poder para fazer as coisas, que Ele tem poder para decidir por mim. Precisamos perseverar na fé, no confiar em Deus. E é por meio da confiança no agir de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus, é que nós podemos nos sentir fortes. É que nós podemos nos sentir estáveis. É que nós podemos vencer qualquer dificuldade e tribulação. O agir de Deus, ele é interessante porque ele não se limita ao nosso querer, ao nosso pedir. Eu preciso perseverar na oração, mas não quer dizer que Deus se limita a agir só pela minha oração. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Criador. Mas nós precisamos orar, mesmo sabendo que Deus vai agir eu orando ou não, mas nós precisamos orar porque, e agradecer a Deus, pedir, interceder, conversar com Deus,
porque isso mostra e também nos ensina que nós precisamos ter relacionamento com Deus, precisamos ter intimidade com Deus, e a oração é um dos pontos importantes nesse relacionamento. Precisamos ter contato com Deus. Orar mais, pedir mais, agradecer mais, conversar mais com Deus nos dá mais sensibilidade com Deus e, consequentemente, obediência a Deus. Crença nele, fé nele. O versículo 43 vai dizer assim, ó: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Para que eu enxergue os milagres de Deus, para que eu veja o agir sobrenatural de Deus na minha vida, na minha comunidade, na minha família e em tantos lugares deste mundo, eu preciso ter sensibilidade com Ele. É interessante porque, antes de falar dos prodígios e sinais dos apóstolos, fala que em cada alma havia temor, havia fé. Eles acreditavam em Deus, porque para ver todos esses milagres é preciso acreditar no Senhor dos milagres, é preciso acreditar em Deus. É com mais sensibilidade e fé que nós conseguimos interagir mais com Deus e conseguimos enxergar melhor o seu agir, a sua vontade nas nossas vidas, o seu querer e ter esperança nele. Então, para concluir, a perseverança, ela promove esperança nos nossos corações e também no coração daqueles que estão desanimados, daqueles que estão ao nosso redor. Eu preciso contagiar os outros com a minha esperança. E para que eu tenha esperança, é preciso perseverar em Deus. Se queremos uma igreja forte, uma igreja diferente, uma igreja perseverante, é preciso que eu e você perseveremos. A perseverança, ela promove perseverança em Deus, na comunhão, na fé e na oração. Ela promove amadurecimento no Evangelho, mais intimidade com Deus. É preciso perseverar na fé, é preciso perseverar no testemunho de Cristo ao mundo. Se olharmos lá no 47, fala: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja cresce quando eu cresço, quando eu persevero, quando eu acredito em Deus e busco sabedoria, conhecimento e compartilho isso com as pessoas. Por isso, persevere em Deus. Os tempos agora são, entre aspas, de um novo normal. Então, busque sabedoria de Deus. Busque acreditar em Deus todo momento. Para que possamos, a igreja já está construída, física, mas para que possamos reconstruir a igreja humana novamente. Trazer de novo aqueles que estão desanimados. Não porque nós estamos lhes dando ordens, ou laçando eles e trazendo para a igreja, mas porque estamos testemunhando da esperança em nós. Amém?